Bom dia, meus amados e amadas. Boa tarde, boa noite. Hoje, 23 de maio de 2025, sexta-feira. Sextou. O tempo passa. Amém? Isso é natural. Deus criou assim. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para te abençoar hoje. Amém? Isaías capítulo 13, versículo 1 e 2. Terminamos o capítulo 12 ontem. Vamos aqui iniciar o capítulo 13 do livro do profeta Isaías, versículos 1 e 2. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Versículo 3 também. Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, chamei-os, os meus valentes, para executarem a minha ira e os que com exultação se orgulhavam. Amém? Vamos aqui aprender com o texto, tá certo? Do capítulo 3 de Isaías, 13 de Isaías, até o capítulo 14, versículo 23, estão registradas aí várias profecias contra a Babilônia, a questão da queda da Babilônia. Vai ter umas condições escatológicas. Claro que aqui, até com relação à Babilônia, era escatológico, era futuro, mas vai ter assim a questão do domínio do paganismo, do materialismo, né? Que estamos hoje aí numa situação bem complicada da questão do materialismo. Então, isso sempre existiu e o profeta aqui vai estar assim nos anunciando algumas verdades nesse sentido, tá certo? Vamos aqui aprender com o texto. O que é que nós podemos aprender com essa palavra para hoje? Porque a palavra de Deus é para ontem, hoje e amanhã, tá certo? Isso quer dizer de eternidade a eternidade. Versículo 1 diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Esse texto dessa profecia que o Isaías inicia aqui, ele tem a responsabilidade de fazer a revelação daquilo que Deus está falando, porque isso é a responsabilidade do profeta. O profeta, quando fala por si só, ele está enganando a você. Portanto, Isaías está aqui falando pela revelação de Deus, assim, para trazer assim uma mensagem pesada. Tem gente, Deus é amor, mas Deus é justiça, é misericórdia, é tudo. O caráter de Deus são muitas coisas, tá certo? Então, aqui o profeta está sendo assim trazido. Quando diz sentença, isso demonstra assim uma condição de correção. A Bíblia é para quem crê, meu irmão, porque se você olha para a Bíblia assim, ou você se ajeita ou você se ajeita. Esse negócio de mais ou menos não. Com Jesus não tem em cima do muro não, certo? Com Jesus não tem centrão não. Ou é no céu ou no inferno. É isso aí. Então, quando o profeta aqui está no versículo 3 que ele diz uma sentença, ele vai trazer palavra de julgamento. E numa visão que recebeu, portanto a visão não é uma invenção do profeta, ele recebeu de Deus. Amém? Então a gente tem que entender isso, que às vezes tem os profeteiros por aí que ficam inventando as coisas. Leia a Bíblia, que a Bíblia hoje já está aí como referência para a gente olhar, peça discernimento a Deus, ao Espírito Santo de Deus, você não se enganado. Então aqui está bem claro, é uma sentença que Deus, sentença é castigo mesmo, tá certo? Nós que o digamos aí, né, nessa ditadura que estamos vivendo. Mas ele recebeu de Deus, e diz aqui que é sobre Babilônia, porque inicia pela Babilônia, tá certo? Onde está a Babilônia hoje, né? É só motivo de estudo pelos que pesquisam aí essa área, né, de buscar as antiguidades. Babilônia, que era um centro grandioso, já não é só ruínas hoje, tá bom? Versículo 2 diz assim:
Alçai um estandarte sobre o monte escalvado e levantai a voz para eles. Estandarte é bandeira. Bandeira, ó, representatividade, vitória, né? Coisa linda é a bandeira do Brasil. E eu também tenho aqui a do Israel, tá certo? A única nação democrática naquele lugar lá que está tão complicado. E sempre foi. Mas Jesus vai dar um jeito, né? Tá certo? Então, esse estandarte é a bandeira da vitória mesmo. E entender que isso é uma providência divina sobre a Babilônia. A história resiste que em 539 a Babilônia ela foi invadida pelo Ciro, o rei persa, o Medo-Persa, que invadiu Babilônia. E tem uma forma estratégica aqui que eu vou já dizer para você, e a gente começar a compreender que coisas que acontecem, elas estão na determinação de Deus. A gente só precisa compreender, pensar, refletir sobre Deus, porque é soberano. Então, alçar estandarte sobre o monte escalvado, levantar a voz para eles, assim, é trazer essa revelação divina que vai trazer um julgamento sobre os inimigos de Deus, nesse contexto aqui, e hoje também. E vai dizer assim: acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Essa expressão acenai-lhe com a mão, alguns estudiosos têm a compreensão de que possivelmente alguém lá da Babilônia, com raiva eu estou dizendo aqui as minhas palavras, mas os estudiosos têm essa compreensão que alguém pode perfeitamente ter conduzido, entregado a Ciro, como é que ele poderia invadir a Babilônia, tá certo? Então, isso é uma compreensão que existe, mas o fato é que diz: acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas do tirano, ou seja, tiranos aqui são os babilônicos, tá certo? Naquele contexto, Deus estava olhando e vendo ele como os tiranos, tá certo? Então, esse exército, e aí a história resiste que o exército persa invadiu a Babilônia entrando pelo leito do rio, que passava pela cidade, e lá no leito do rio tinha abertura para que o rio passasse. Eu não sei se eles passaram nadando ou se o rio estava de val ou se secou, mas o fato é que a história resiste que eles entraram e encontraram essa porta aberta. Então, por isso que tem essa compreensão, quando diz acenar-lhes com a mão, a compreensão de que alguém indicou por onde o exército poderia entrar. Tiranos, nesse contexto, eram os babilônicos mesmo que estavam sendo tratados como tiranos, tá certo? Na visão de Deus, naquilo que Deus estava revelando o profeta e naquilo que o profeta tinha de compreensão no próprio contexto. Porque o profeta não é um alienado das coisas, não, tá certo? Deus fala dentro da realidade da história. Quem fica aí só com misticismo, tenha cuidado, porque o Satanás também é místico, tá certo? O versículo 3 vai dizer assim: eu dei ordem aos meus santificados. Olha, o profeta está falando uma revelação de Deus, então quem está falando aqui é Deus. Eu dei ordem, é Deus que ordena. Isso significa, meu querido, que a ação dos persas, do rei da Pérsia, que era Ciro no contexto, essa ordem foi dada por Deus. Ou seja, você vai já entender melhor isso assim, tá certo? Para a gente compreender. Então, quando diz eu ordenei, a ordem é de Deus. Babilônia foi invadida pelos persas, a ordem foi de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele tem conhecimento de todas as coisas e nada acontece sem o conhecimento ou sem uma permissão, autorização de Deus. Se você não crê assim, eu lhe aconselho a buscar entender e crer, tá certo? Então, quando ele diz meus santificados, isto não significa dizer que os persas eram santos, no sentido em que a Bíblia diz o que é santo, o povo de Deus chamado, separado para servir a Deus, no caso Israel, e hoje os que creem em Jesus Cristo são pessoas chamadas, santificadas em Deus para servir a Deus, viver para Deus e tal. Mas o fato aqui, quando ele diz meus santificados, essa expressão vai ter esse sentido de que Deus na sua onisciência e presença e poder, e toda a autoridade que tem, ele estava separando os persas para esse serviço de Deus. Não que os persas fossem santos no sentido de crer no Deus, que é o que nos torna santo, tá certo? Então,
Assim, eu vou dar aqui um exemplo. Assim como eu vou trazer para o contexto de hoje, né? A gente compra um violão, ora pelo violão para usar no serviço de Deus, a gente consagra. O violão não é santo. Ele foi separado para um serviço de Deus. Você está entendendo? Estou dando um exemplo bem claro. Comprei um teclado, né? Eu estou precisando. Se você quiser me doar um, eu aceito. Aí você ora por esse teclado, separa, consagra ele para o serviço de Deus. Mas o teclado não é santo. Então, assim, os persas não eram santos, mas Deus estava separando eles para um serviço de Deus. Nesse sentido, eles estavam consagrados no sentido de prestar um serviço a Deus. Assim, amém? Deixa eu ler aqui Joel, isso aqui é bem interessante, que é no contexto do Velho Testamento também. Joel 3, 9 e 10 diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Olha, aqui o profeta está falando, ele está santificando e está abençoando uma guerra. É meio estranho, né? Mas é dentro de uma visão, de uma necessidade, Deus está abençoando, separando aquele momento para uma guerra. Não que a guerra seja santa, tá certo? Aliás, a guerra santa que teve aí foi a pior desgraça que nós já tivemos uma delas no mundo, tá certo? É só você entender essas verdades, que os persas não eram santos no sentido de ser santo de Deus, mas estavam sendo separados para cumprir uma ordenança divina. O versículo 3 vai dizer ainda assim: sim, chamem os meus valentes. Olha, isso é o exército assírio, tá certo? Os guerreiros, o exército, aliás, assírio, o exército persa, tá certo? Chama os meus valentes. Quando o profeta diz isso, falando pela revelação de Deus, isso é uma demonstração de que eles estavam inteiramente sobre a ordem de Deus, apesar de não crer, de não entender e nem saber se era Deus. Mas Deus chama os persas de meus, porque eles, assim, nesse sentido, meus, porque eu separei para eles executar essa tarefa. Agora eles são meus nesse serviço. Você consegue compreender isso? Para você que é crente aí, fique atento. Pode ser que Deus pegue aí até um macumbeiro para lhe dar um recado de Deus. Você vai repreender esse discernimento a Deus, tá certo? Deus usou aqui um exército persa para executar um serviço dele. E ele chamou de meus e chamou de santificados, porque ele estava separando para exercer uma tarefa divina. Precisa pensar essas coisas, entender. Você que é crente aí, é santarrão demais, tenha cuidado, você não está agindo como um hipócrita, tá bom? Mas Deus aqui chama o exército dos persas de meus. Eles estão, na visão de Deus, eles estão tão integrados na ordem de Deus, que Deus está chamando eles de meus nesse momento. E o versículo vai dizer assim: para executar a minha ira. Deus manifesta a sua ira, amado, através de, nesse contexto aqui, através do Império Persa com relação à Babilônia, que era um negócio terrível. Amém? Eu vou dizer isso porque isso aqui representa a soberania de Deus. Deus pode levantar quem ele quiser para quando ele quer corrigir, quer fazer alguma coisa, às vezes até com um crente hoje. Ele pode levantar. E você vai ficar assim, achando que é crente demais, né? Abra seu entendimento para ouvir Deus falar. Ele falou até através do anjo jumento. Números capítulo 22, leia lá. Amém? Então isso aqui significa a soberania de Deus. Ele diz, para executar a minha ira. Deus se ira, viu? Quando eu oro assim, Senhor, que tu não se ire contra as minhas bobagens. Tem misericórdia de mim. É assim que crente ora também, tá certo? Então, o versículo vai continuar dizendo assim. Terminar, né? O versículo 3. E os que, com exultação, se orgulhavam, né? Olha, o Império Persa, ele, quando venceu a Babilônia, quando invadiu a Babilônia, eles não exaltaram a Deus, eles não exultaram em Deus, eles se orgulharam em si mesmos, apesar de estar no serviço de Deus, mas ele não reconhece Deus.
Então se exulta no seu orgulho, na sua vaidade, na sua preparação, porque essa é a visão de quem não crê. Quem crê, amado, qualquer coisa que acontece, se exulta em Deus, se alegra em Deus, louva a Deus, bendiz a Deus. O exército se exultou em si mesmo, por isso que está chamando os que com exultação se orgulham. Porque quando o exército, certamente ele se orgulhou. Quando eu estou dizendo para você, é para você pensar. Muitas pessoas aí que não tem Deus, não conhece Deus, não sabe nem quem é Deus, às vezes está executando uma obra de Deus, apesar de não reconhecer. No entanto, aquele feito, ele está ou estará cumprindo um propósito divino. Eu sou crente, não sou o dono da verdade, mas vou dizer uma coisa aqui a você, eu vou aplicar isso à nossa pátria amada Brasil. Nós estamos sob o domínio do Satanás. Nosso governo é satanista. O ministro, foi ele mesmo que disse que ele tem uma imagem lá na casa dele, ele numa reportagem disse, umas imagens lá dos pais de santo, de umas entidades aí na casa dele. Então nós estamos na mão de um Brasil dominado por um satanista. Mas eu vou dizer para você, você que é crente, fique atento. Deus está cumprindo um propósito aí, eu vou já lhe dizer por quê, porque eu penso assim mesmo, tá certo? Por que eu vou dizer isso para você? Preste atenção, eu queria que você pudesse pensar. Os cristãos brasileiros, com o seu farisaísmo, um evangelho de fariseu, eles não se interessam por política. Preste atenção, estou falando política, não estou falando de politicagem, estou falando de política verdadeira, séria, que defende os direitos, verdade das pessoas, direitos humanos, não é o direito dos humanos, tá certo? Não é aqueles que fazem politicagem, conchavo com ladrão, vender-se por emenda parlamentares, roubar verba, desviar, mentir, assaltar os idosos. Não estou falando dessa politiqueira, desses politiqueiros imorais e ladrão, não. Estou falando de política verdadeira. Um crente precisa estar ciente disso. Não é se envolver para fazer igual a eles, porque tem muitos que estão fazendo igual. Os progressistas, então, nem se fala, tá certo? Então, prender inocente e mandar perseguir quem é contra as suas ideias, essa politicagem não. Mas a política da verdade, o crente precisa se envolver nesse sentido de proclamar a verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, tá certo? Se você é um líder religioso e você não orienta a sua comunidade a votar certo, você está praticando o pecado da omissão. Não é obrigar, é orientar. Deus nos chamou para orientar as coisas do reino, da verdade, daquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Se você não se interessa por política nesse sentido de proclamar a verdade, você está sendo omisso. Você não pode obrigar, a pessoa tem a liberdade. Mas ensinar é obrigação de você que é líder, tá certo? Aqui na igreja eu ensino, as pessoas votam em quem quiser. Mas eu ensino, olha, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Aí você faz a sua avaliação. Se você não está ensinando, meu irmão, não vou me envolver com política, você está sendo omisso, está pecando diante de Deus porque você não está proclamando a verdade como ela é. Isso é um recado para quem é líder, se você ouvir isso aqui, tá certo? Amém? Então, essa breve palavra para você, Deus te abençoe. Eu tenho que atender uma pessoa que está chegando. Se você já contigo, abençoe a tua casa, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.